A senhora está diante de mim, com os olhos arregalados, cheio de ira. Segura sua bengala na mão direita e no pé esquerdo um gesso. Cuidado, diz ela. O caos em seu coração nunca cessará, até que você encontre outra maneira de aproveitar o que busca. Seu tom assombroso, sua fala inquieta, a música de sua boca, suas unhas estridentes, sua vida interior são como uma tempestade, barulhentas. Imediatamente, em toda sua glória, nós dois começamos a dançar. Minha cabeça rola para trás, meu peito explode, minha mão começa a ter cãibras. Não conhecer a paz é o grande pesadelo de todos nós. Acordar e me sentir inquieta em uma casa sem paredes. Então devo cantar e construir as paredes para embalar meu próprio espaço. E meu próprio som fará crescer a fortaleza de um lar apagado. E ela e eu encontramos uma maneira de viver, como gêmeas em um duelo. Mas eu saberei se no final a Senhora do Caos vencer. Olá, boa noite. Bem-vindos ao 12º EPDRC. Eu sou Renata Kleitaruf. E eu sou Ivan Rossog Prisna Duff. E a gente vai fazer a palestra Bav Bov Boom, o portal se abriu, sobre a deusa Bav Kata. Então, quem é Bav? Bav é uma deusa irlandesa, seu nome significa corvo de batalha, é uma das três Morina, junto com Morrigan e Marra, e ela não tem um mito específico sobre si. Ela aparece em diversos mitos como pontos de virada. Ela é a que instiga muitos heróis, muitos deuses, guerreiros, a tomarem ações em seus mitos. Bave, muitas vezes, como veremos mais para frente, é um nome também que se dá para suas irmãs, para suas sacerdotisas, para um monte de féricos, pois seu nome significa corvo. Então, dependendo de quem traduz, vai se referir ou à deusa ou aos corvos em si. Ela é metamorfa, então possui diversas formas, como corvo, corvos meio humanos também, se vê muita representação dela dessa forma. Mulher jovem, às vezes ruiva, às vezes loira, às vezes morena, depende de cada mito, depende de cada época também que ela é retratada. Então tem muito. Dá para ver quando é um retrato mais, por assim dizer, mais do medievo, pelos detalhes. Normalmente ela parece mais ruiva no medievo, porque é mais ligado a feiticeiras. Quando sai da parte do medievo, já tem outras características, então varia muito. Como mulher velha, e não é uma velha, por assim dizer, que você olharia e falaria, nossa, que velhinha bonitinha. Não, é dessas velhas decrépitas que você tem medo de olhar, e como um homem guerreiro. Sua característica principal é sempre seu sorriso extremamente sarcástico, que você não sabe se ela está rindo da sua cara, se ela está com ódio de você. E ela aparece muito nos mitos do ciclo de Ulster. Então, ela aparece para instigar a Rainha Maeve, ela aparece para instigar o guerreiro Cuchulainn, e ela vai fazendo
todo, todo o ciclo, todos os mitos girarem para ir dando os resultados que ela acredita que tem que acontecer. Então, desde o nascimento de Kulen até a morte dele, desde o início do Taimbó Kulen até o fim, ela está lá fazendo aparições, tanto como lavadeira, tanto como profetisa, como quanto velha, corvo, como muitas vezes ela em si não aparece, mas aparece só sacerdotisas com suas mensagens. Então ela sempre está mexendo uns pauzinhos para as coisas girarem a seu bel prazer. Aqui, daí eu já chamo o Ivan para começar a falar comigo. Sim. Então, Ivan, como é que é a parte do culto com Bávio? Olha, a parte do culto seria uma coisa muito, eu diria, íntima, que com ela acho que tem essa parte de ser bem íntimo. E ela geralmente ela sempre é chamada, né, ela é cultuada junto com com as 2 irmãs dela, Mônica e Marra. E sempre também há essa parte dessa junção que eles fazem de Môriga e Bav, sendo que Bav, no próprio medieval, né, a escrita Bav já vem do irlandês antigo. Então, assim, você vê que é um nome muito mais antigo, muito mais a a ascendente, assim, para dizer, né. E o culto com ela, eu diria que, assim, é um culto que não vejo muito, porque geralmente como ela sempre faz parte das Mourinhas, sempre é reverenciado pelas Mourinhas e pelas pessoas realmente também terem essa, como dizer, eh não é preconceito, mas sim essa fugir, Temeridade, né? fugir desse caos, do que ela provoca, do que ela traz, do que ela revira, como você acabou de dizer, que ela faz a história girar, então ela te tira de um ponto e te leva para outro. Então eu acho que realmente isso acaba que o culto a ela é muito mais pessoal, mais intenso e também muito mais interior do que as outras divindades, eu vejo muito assim também. Eu sinto que é bem isso mesmo. É, tanto que eu fiquei muito impressionada, na verdade, quando eu fui ler o livro The Morrigan. Eu até te mandei uns prints, como, por mais que lá tenha muitos, todos os ritos do livro sejam para as três, eu fiquei muito impressionada como ela é tratada com muito carinho nesses ritos, porque sempre que eu escutava falar sobre ela, era sobre como era perigoso fazer um Sim, culto para Bave. Não que seja a coisa mais segura do mundo, gente. isso não é. Isso não é. Isso, é, no fim da palestra, a gente conta como é que foi, só para conseguir gravar hoje essa palestra. É, mas é uma. Sempre foi muito. Bave, você vai trabalhar quando é para uma vingança, quando é para trazer, só para trazer uma justiça muito sanguinária. Você não mexe com ela se não for para isso. Então, tanto que até suas sacerdotisas no mito do Taimbó eram vistas como
pessoas cruéis. São 3 sacerdotisas e elas são, tipo, elas são descritas como repugnantes. E, e daí você começa a ler e ela é muito. Ela não é uma deusa de meias palavras. Ela é tão direta, que você desconfia que ela está escondendo alguma coisa. Porque ela é muito direta, ela é Demais. o famoso curto e grosso, né, ela dá praticamente a resposta e a gente fica sem acreditar: "Não, mas essa é a resposta mesmo? É isso que eu tenho que fazer?" Não acredito que é E tão óbvio assim. sim, sim, e geralmente é assim com ela, você conversa com ela, você pede uma direção e, assim, em poucos dias, às vezes no mesmo dia, ela já te mostra o que que é para você fazer e você fica: "Ah não, isso não é", você duvida ainda do que pode ser, do que vai Sim, acontecer, sendo que ela já deu essa direção. Mas eu também vejo ela trabalhar com ela muito a parte de limpeza também, né. A a nossa limpeza, tanto espiritual quanto física, a nossa própria limpeza interior, eu vejo ela quando ela vem ou quando eu mentalizo ela, quando eu estou fazendo uma limpeza, eu sinto que a limpeza é mais pesada nesse sentido, ela vem com mais força, que ela realmente ela vem, assim, rasgando tudo ali, vamos jogar tudo fora, então deixa eu pegar tudo é, aqui e realmente retirar. sim. É, ela é aquilo, ela traz o caos e a tormenta, mas ao mesmo tempo que ela traz isso, ela sabe muito bem repelir isso, quando ela gosta de você, quando ela cria afinidade com você e quando ela te vê merecedor disso. E ela coloca suas virtudes o tempo todo a jogo para você ser merecedor disso. E isso é extremamente dolorido. Isso é verdade, ela coloca a gente e quanto mais você fala algo com ela, se você disser assim: "Ah, eu sou muito verdadeiro", ela vai testar a verdade o tempo todo, até nos mínimos detalhes. Quando você não estiver percebendo, ela vai estar te testando ali, e quando você perceber, você vai ligar a chave. "Opa, É, errei", e ela sabe e ela vai me cobrar. E você pode ter exato. certeza que ela faz isso, quanto mais você afirma algo, mais, ela usa esse algo tanto a seu favor contra você. É uma arma, é uma faca de 2 gumes, realmente. Sim. Deixa eu passar aqui rapidinho, continuando a parte, mas, eh, eu coloquei só esse trechinho aqui, né, que na verdade é um trecho que eu coloquei no texto que foi lá para o texto que eu fiz sobre ela para o conselho, e daí depois eu coloquei a música que eu fiz para ela, porque todo mundo faz poesia também para as 2 irmãs à torta e à direita. Tem várias músicas para Morrigan, sempre tem uma outra poesia para Marra, e para Mavi eu só vi uma, que foi uma oração e que foi o Darta que fez. Sim, até a que a gente tanto gosta, né, a Mulher Corvo, né, que realmente retrata Bave, eles dizem que é de Morgan, e eu não Exato, consigo, eu não consigo nem associar. E realmente eu tô assim: "Gente, cadê as escritas?". Tem poesia para Marra, tem música de Morgan, e para Bave sempre fica faltando algo. exatamente. É, é muito aquilo. Você pega também a. Eu gosto muito da oração dos 9 deuses, a proteção dos 9 deuses. E chama Marra, chama Morrigan.
não chama bafo. Não chama barra. Daí, eh, é eu acho muito interessante isso. Vai trabalhar soberania, chama môrega, chama marra, não chama bafo. Gente, mais pra frente a gente vai falar sobre isso aqui na palestra, mas tudo bem que não é a soberania que a gente espera, mas é a soberania que merece no momento. A soberania que vai, né, vir e gerar tudo, né, modificar na verdade. Exatamente, a montanha-russa. E e é muito interessante que a gente vê muitas vezes ela sendo retratada ou como uma mulher extremamente sexualizada, né, ela é a tentação, ela é isso e aquilo, ou como um ser completamente monstruoso. Você já reparou isso, Ivan? Sim, eu acho que isso muito vem do que a gente vê no ocidente, né, do que até do próprio, ah, cristianismo quando entrou em cena, que tudo ele qualquer mulher, né, na verdade, que não usasse X roupas ou se comportasse de tal forma, eles demonizaram, eles sexualizaram. Eu acho que a gente ainda reproduz isso, dizendo que Bava é a tentação e quando a gente pensa em tentação, a gente sempre vai na sexualização da mulher, né, do ser. A gente esquece que nem sempre é apenas não é só isso a tentação são várias outras coisas, mas realmente isso acontece, de sempre que ela é muito sexualizada, ela tem esse indício que as pessoas falam, né, quando você conversa com alguém, fala de Bável, ou então estão contando sobre Bável, sempre vem a tentação, mas a tentação como algo sexualizado ali, né, nunca apenas como uma tentação de: "Olha, você está cumprindo as virtudes, vamos quebrar a virtude aqui", que ela está te testando, mas sempre vem nessa parte sexualizada. Eu vejo muito isso também, né, hoje em dia ainda. Pelo que eu já Sim, vi, assim, conversei com algumas pessoas, sempre vem essa imagem dela, né, até nos próprios imagens que a gente vai achando pela internet, sempre tem algo mais sexualizado em relação à Barbie. sim. E assim, gente, nenhum problema em fazer ela nua, por exemplo, porque tem esse registro que os guerreiros iam nus para as batalhas. Não tem problema sobre isso. Nudez não significa sexualizar. São coisas diferentes. É como se retrata essa nudez. Mas isso daí já entra também na parte artística. É, mas Já é meu lado artístico. a forma como eles retratam realmente a nudez que pega mais essa parte que deixa, né, a sexualização Sim. muito aflorada e realmente levando para o cunho sexual e não apenas para uma pela forma que ela tá ou nua realmente, né. E outra, se eu fosse metamorfo, eu também mal usaria roupa, porque ficar mudando de forma o tempo todo e estar de roupa, deve ser Não, incômodo pra caramba. com Venhamos e cer convenhamos. né, é melhor ser uma a Misty dos X-Men, né, a gente pode pensar dessa forma e não precisar Exato. E falando em mística do X-Men, eu fiquei surpresa de descobrir que Bav tem. É, foi inspiração para uma personagem, não da Marvel, mas da DC. Não eu coloquei aqui, mas eu te fiquei mandei, né? surpreso quando você mandou isso. Eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tinha escutado, nunca vi essa personagem, e simplesmente Pois quando é. você mandou, e a descrição dela,
gente, literalmente se basearam em Barbie para fazer a personagem, os poderes, tudo, tudo. Ela É, realmente ali eu fiquei muito impressionado com isso. sim. Eu fiquei muito feliz, porque normalmente ela é tratada como: "Ah, ninguém conhece". Então, tem algumas pessoas que falam: "Ah, substituir por Morrigan, porque não Barbie não é tão conhecida". Ela não é tão conhecida pra gente, aqui, provavelmente Brasil, Américas, mas quando você começa a dar uma procuradinha a mais, você vê, tipo, alguém da DC conhecia, alguém da DC resolveu que ela ia fazer parte de um braço do Esquadrão Suicida. E isso é da mesma forma que eu fiquei muito feliz uma vez que eu estava olhando um livro infantil sobre diversas deidades femininas de vários cantos do mundo, e ela estava lá. E foi e Morrigan e Marra não estavam nessa lista, estava ela. E eu fiquei tipo, minha senhora, das três, você foi escolhida dessa vez? E era do British Museum, o livro. Um livro infantil, né. É, Mas você acha que isso, Renata, é muito do que as pessoas fogem do aspecto dela, do caos, ou sempre é atribuído a Morrigan as passagens, as falas, porque Bave não tem o protagonismo que os outros deuses, as outras divindades têm no contexto geral? eu acho que é um pouquinho dos dois, viu? Acho que as pessoas têm medo e porque ela não tem o protagonismo. Às vezes as falas e os feitos poderiam ser dela, mas como ela era mais carniceira, né, como ela era mais sanguinária, deram para outra que às vezes seria um pouco menos sanguinária do que ela, mas quanto tanto, né. Porém, Barbie realmente mais selvagem, né, no aspecto mais selvagem, eles podem realmente ter feito essa divisão de feitos, né, de mitos, de passagens, realmente retirando ela de cena, né, e colocando as outras irmãs, outras personagens, e a gente perde aí um pouco do que a gente poderia saber realmente sobre Barbie, qual foi o protagonismo dela, né. Assim, e eu acho isso perigoso, porque quando a gente abre mão do caos só para ficar com a ordem, acaba, acaba dando ruim. É, porque a ordem, se você não tem o caos, a ordem não te serve para nada. Você nunca vai conseguir apreciar um momento de calmaria sem ele. E também você nunca vai saber qual é o seu ponto de calmaria, porque quando vem um caos, ele te revira total. E se Exatamente. e é aí que você é testado, qual que é a sua calmaria, qual que é a sua virtude, o que tanto prega, o que tanto fala. Sem o É. caos, a gente não tem um medidor do estou certo, estou errado ou estou os 2. Estou equilibrado, desequilibrado. E sem o caos, como é que você vai dançar nesse mundo? Porque a natureza não é a ordem. Não, a natureza é o caos. A Exatamente. natureza, ela faz o que ela quer e quando ela quer coisas para renovar e que precisa passar por cima, ela passa. A gente vê como, tem várias pessoas que podem pensar diferente, né, mas
quando você pensa em um tsunami, um terremoto, você sempre vai pensar em coisas ruins, mas se você pensar num planeta sem, eh, ah, os humanos, às vezes até sem os próprios animais, o planeta tentando se renovar e precisa se renovar, a catástrofe que ele provoca, depois vai dar um benefício para ele mesmo. Exato. O planeta é um corpo, né. Às vezes nosso corpo ele tem um febrão, a gente não sabe de onde veio. Às vezes o planeta tem um tsunami, ele não sabe de onde veio, mas depois fica bem. Depois ele acalma. É, beleza. Vamos passar para próxima? Sim. Ah, sim. Aqui eu trouxe esse livro, é o livro da Banshee, né, A Mensageira Sobrenatural da Morte, e como ela se relaciona com Bhav. E isso foi um achado que, ah, o nosso amigo Rodolfo achou, então eu me propus a traduzi-lo, né, e a gente foi conversar sobre Bhav, sobre ver os pontos aonde fala sobre Bhav, e a gente trouxe isso para essa palestra também. E aqui eu vou falar rapidinho sobre Banshee, né, que nada assim, significa mesmo, assim, tem um significado traduzido, né, o Shi como colina das fadas, isso já é bem falado, né, no no seio do druidismo, né, e o Bian, né, que seria ali indica Banshee imaginado como mulher, ou seja, já foi imaginado como um ser feminino, né, Bianchi já aí, né, no mais moderno, Banshee, e aí se vai se referir mesmo a um ser feminino, ali como uma fada, como uma mulher fada forte, como tem Binalessa. Então sim, o livro ele fala sobre isso, né, e traz mais coisa, ele traz mais coisas sobre as outras rainhas do Xi, mas nessa palestra a gente vai falar sobre Bhav mesmo, então peguei mais as partes de Bhav, né, e até segundo Thomas ou Katzhaig, não sei a pronúncia correta, né, a palavra Xi significasse realmente o outro mundo, né, então aí a gente já vê que quando assim que começar a introduzir Bhav como Banshee, você já vê que ali ela já está ligada ao outro mundo, como a gente já vê ela normalmente, né. E aqui, a Bhav, né, a gente só falar rapidamente novamente, né, deusa celta da guerra, morte, profecia, né, como a Renata já disse, seu nome significa corvo, sedutora, empoderada. Né, e ela rege muito o outro mundo, né, esse aspecto do outro mundo, essa escuridão, essa passagem, né, para o outro mundo, né, o mundo dos mortos também. E aqui, descrita como profetisa, né, e como a Rê já disse, também faz parte das Morinhas. Ora é Bav Mar Môriga, ora é Marra Môriga em Neimem, e cada hora ela muda ali um nome, né. Pode passar o próximo, Rê. Então, pessoal, o que a Kibáve, né, ela como a gente tem esse nome dela, o livro, né, a autora Patrícia Lissait, né, ela esse livro ela lançou em 1996, que pelo menos é a data que tem nesse livro, né. Então ela fez uma pesquisa, né, sobre Bach,
na Irlanda, tem as áreas que ela vai colocar ali depois, e como que o nome de Bath sofreu, variações durante décadas, né, durante ao longo do tempo. E cada nome, né, vem com um significado também, que aí ali já começa a entrar algo também como na mensageira da morte, né, como Banshee, né. Então assim, Bav, né, sendo no irlandês antigo, né, diz que ela apareceu como um corvo mesmo, né, e realmente, assim, o nome dela, Bav, é vem do texto irlandês antigo. Então, assim, a gente já tem isso. E no dicionário da língua irlandesa, mostra ela como uma deusa da guerra e um corvo escaldado. Com isso, teve variações do nome, né? Não se sabe quando realmente teve essas variações. Porém, teve realmente uma mudança, né? Ali de de fonia, né, de escrita, do fonema, teve um endereçamento do H no final, então foi mudado algumas palavras, né, e realmente o nome de Bava também muda. E aqui é legal, que ver também que Bave, ela já, como a Rê já tinha dito, ela já foi vista, né, tinha até um termo que eles usavam como sua bruxa, né. Como se fosse um Beidv, algo assim, gente, não sei a pronúncia, porém realmente traz essa parte de Bag muito, né, já vista como bruxa, né, como feiticeira, muito tempo atrás. E aqui a gente vamos falar rapidamente, né, dos 2 nomes ali que mais aparece, que seria Bav, mas ali seria Bave, né, tem essa pronúncia. Né, como uma fada feminina fantasma, né, ou mais para frente diz que ela se liga a certas famílias também, né. Então sim, realmente tem uma parte muito nesse texto, nesse livro traz algo muito assim. E Rê, como que você vê Sim. essa parte de essa informação dela se ligar a certas famílias com quem realmente é devoto dela, quem se aproxima, é às vezes quem tem esse ímpeto de chegar até a Bave. Porque aqui, o que acontece? Diz que em certo momento, né, em certa parte ali da Irlanda, quando ela é quando vai tendo essas variações do nome, quando vai tendo essas variações, da linguagem, onde o irlandês já não é mais realmente falado. Então, ela como uma fada, né, fantasma e uma fada fantasma feminina, né, sempre no feminino ali, e diz que em determinado ponto também ela é ligada a certas famílias, né, tem isso mais para frente também, depois eu vou falar novamente. Mas como que você realmente vê isso? Você sente que realmente tem algo assim, ou isso pode ser muito do imaginário? Olha, talvez sim, talvez não. Eu não estava lá. Justo. Eu não estava lá quando tudo começou, então tudo que eu tenho são hipóteses. Eh, eu acho que ela escolhe ela mais escolhe do que as pessoas escolhem trabalhar com ela, né, então, eh, ela realmente claro, ela se aproxima de muita gente, porque ela existe, né, mas
sentar e trabalhar fixamente mesmo, eu acho que ela acaba escolhendo bem menos gente do que as irmãs dela, mas pelo isso daí, gente, que eu vou falar é assim, percepções que eu tive, em meditações que eu tive, e talvez com alguma coisa que a Laura O'Brien, da Irish Pagan School, tenha dito. Então, não tem registro nenhum, tá? É uma gnose bem pessoal mesmo. Para não falar que eu estou passando informação falsa, é uma gnose pessoal. É, eu acredito que ela, quem ela escolhe para ser devoto dela, ela não escolhe somente para ser devoto em uma vida. Ela acompanha para sempre. Então, de repente, ela não é ligada à nossa família de agora. Ela foi, ela se ligou a gente, na nossa família, vidas e vidas, séculos, milênios, caralhíssimos, desculpa o palavreado, atrás. Não sei, mas isso é uma gnose que eu tive ano passado e eu acredito que funcione assim. Mas daí isso é uma coisa minha e eu acho, eu, como é que eu posso explicar? Eu acho que na real com muitos deuses funcionam assim, Sim, mas é uma coisa de tantas para acreditar isso, você precisa acreditar em vidas passadas para começo de conversa. Então, se você não acredita em vidas passadas, isso que eu vou falar já cai por terra. Esquece, pula aí 5 minutos. mas só de acreditar nos deuses, a gente já tem que acreditar no outro mundo, né. Mas você pode acreditar que você vai para outro mundo e fica lá. É, Não, isso você vai também ter tem, mil mas tem as outras tem as ilhas, né, então, assim, é, tem várias coisas. Acho que já fica meio difícil a pessoa não acreditar em uma reencarnação ali. Porém, né, cada um com a sua tem gnose cada um com pessoal. cada mas eu acredito que, tipo, muitos deuses de muitas culturas se ligaram com cada um, não nessa, mas em outras vidas muito mais distantes. Porque eles são nossos ancestrais, seja de sangue, seja de espírito. Esquece essa parte de sangue, seja principalmente de espírito. Nosso, nós somos, tipo, os povos antes, eles não, por mais que fossem politeístas, tudo mais, cada vila tinha seus deuses principais. E eu acredito que dentro disso a gente herdou a gente, essa parte espiritual. E agora que muita gente está voltando para descobrir qual é a sua real espiritualidade, as pessoas estão se voltando para muitas religiões pagãs, geral, do mundo inteiro, porque elas estão voltando a sentir esse chamado de muito tempo atrás. Então, daí eu acho que é mais esse rolê. E ainda bem que eu não peguei o vinho que eu ia pegar, porque senão eu já estaria me enrolando mais na minha fala do que eu ia me enrolar. Eu também pensei em trazer o vinho, eu fui no mercado, eu não trouxe, eu falei: "Não, eu vou deixar para depois, porque se eu se eu abrisse agora, teria que ser obrigatório". Exatamente o que eu pensei. Ela ia cobrar e a gente ia ter que beber. E a gente ia beber com vocês que estão nos assistindo. E aí a gente não sabe nem para onde que essa palestra iria dar, iria chegar.
Mas eu também realmente eu vejo bem assim, sabe, Bave nessa os deuses realmente eles se ligam a certas pessoas ou têm mais afinidade, também tem isso, né, quando a pessoa tem mais afinidade com a energia de tal divindade, mas eu acho que uma deidade, uma divindade como Bave, até mesmo Morrigan, né, elas têm um aspecto muito empoderado, né, muito selvagem. E é exatamente isso que as pessoas às vezes fogem, né, porque vem assim de uma às vezes uma criação ou mesmo do próprio sistema, que tem que ser tudo certinho, tudo organizado, tudo falado baixo, tudo metódico, né, como um bom Nossa senhora. virginiano, né, tem que ser tudo metódico. E Bave, né, ela é realmente o contrário disso. E isso eu falo, assim, da minha própria parte, gente, porque eu sou metódico, eu sou virginiano, e cultuar Bável é aquela coisa de: "Ah, tá bom, vou entender. Tá, é do seu jeito, né, então eu só aceito, eu converso contigo, aceito que vai ser assim, e eu vou sofrer menos". Porque tem muito disso, né, o que elas trazem pra gente e a gente se ligar a ela, ou ela se ligar a nós, eu acho que realmente tem uma certa afinidade ali que às vezes passa despercebida. A gente pode achar que não tenho nada a ver com essa divindade, mas realmente quando a gente se expressa, e ali tá o caos de Bave ali total, e quem conhece pessoalmente depois confirma isso. Então, pessoal, e aqui falando realmente um pouco mais dos nomes, né, temos essa outra pronúncia, né, que seria, né, Baal, né, que é com esse BHA, né, mas foi mais difundido aonde o irlandês já, né, já assim, já está extinto, né, quase extinto, significando ramo, né, ou arco mesmo. E o que traz muito dessa mas realmente é dito que essas 2 formas do nome, né, dessas variações, né, elas veem o ser, né, como sexo feminino, né, e uma aparência realmente ameaçadora, né, e assustadora, né, e dito que realmente descende, né, ali de Bave, né, das fontes antigas. E falando, né, assim, desses nomes, ah, Bave é representado como uma deusa com cônjuge. Muitos acho que já devem ter escutado isso também, né, o deus da guerra Net, enquanto Beif e Baal, né, é um ser de ordem inferior, mas realmente como uma banshee, né, e sem realmente um parceiro masculino, né. Enquanto Bav, né, sempre é retratada, está ligada a indivíduos heróicos, né, aqui eu vou citar Cuchulainn, né, como a Rê já disse, Comarc Conloinges, né, não a pronúncia pode estar errada, tá gente, com certeza está. Em algum E lugar tá certo. em outro multiverso eu consegui falar corretamente. Enquanto enquanto Bav e Baal, né, como Banshee, diz estar, né, ostensivamente ligado a famílias. Então, assim, será que realmente essa parte onde que Bav está ligado às famílias, em qual parte, em qual Bav, em qual área realmente ela pode ter ou se ressignificado, vamos dizer assim, ou introduzido isso? E se essas formas realmente descendem de Baba, será que ao longo do tempo ela realmente, ali, ela preferiu às vezes se modificar, se ligar a certas famílias, a certas pessoas?
ou isso é uma interpretação, às vezes, pessoal, né, do povo da época, e foi realmente ressignificando o nome dela, né. Aqui, né, no próprio dicionário de fadas da Catherine Briggs, né, Bav ou Bip, quando tem esse H no final, ela fica como Bip, é encontrado o seguinte: a deusa celta da guerra incorporou as 3 deusas, Nemã, Marra e Môrico, em uma única forma, a forma de Ruisto, né, que é o corvo de capuz, ou Rud corvo, que é o corvo cinzento. É dito que ela a Bav, né, no irlandês antigo, ela apareceu na forma de um corvo escaldado, né, um corvo vermelho também diz isso, né, e de uma forma assustadora. Então, assim, a gente vê que vocês veem que a gente começa a pegar os pontos do que é estudado sobre ela, das falas que tem, e a gente já chega numa parte que ninguém consegue decifrar ou colocar realmente ali a forma como ela apareceu. Tem a forma um, a forma 2, a forma 3, e isso já casa com o que a Renata disse, né, metamorfa. Bave, né, ela é muitas em uma só, né, existe esse meme, né, e a gente sempre fala sobre coisas assim, e você vê que Bave, né, ela tem esse aspecto indecifrável, vamos dizer assim, né. É uma coisa meio mística, mistério, indecifrável, você acha uma informação, mas ao mesmo tempo parece que é informação de outra divindade totalmente diferente, e você vê que mostra realmente uma mudança e essa transformação de Bhav muito grande, aonde que a gente também, assim, sempre está tentando achar mais informações sobre ela. Rê, pode Sim. passar para mim? Opa, então, Ah, aqui a gente vai falar sobre, né, as áreas onde realmente foi encontrado mais os tipos de nome, e realmente a área de Bhav, né, ali seria o Beith, consiste principalmente em Watford, né, mas infiltrou-se em Kilkenny, Tipperary, áreas com estreita afinidade dialética com o irlandês de Waterford. Então, assim, mostra que, às vezes, a pronúncia pode ter a ver realmente mais ligada a uma região e como ela era vista, e como foi mostrando realmente o que realmente derivou, o que realmente pode ter que levou a essas mudanças, né. Supõe-se, né, que os nomes se espalharam principalmente do sul para o norte, o que pode realmente, às vezes, indicar algo diferente. Eu não sei sobre isso, né, realmente eu trouxe isso do livro, né, então, assim, não é especificado nessa parte o porquê que cada região poderia ter algo assim tão diferente, mas supõe-se que veio do sul para o norte essas diferenciações do nome. E principalmente Bal, né, que é o BHA, né, um final com BHA, é justamente visto realmente mais isso, do sul para o norte. Aqui também a gente tem é muito importante, ressaltar o que levou realmente também a umas modificações, como a unidade cultural que existiu entre Irlanda e Escócia, né, o conservadorismo das tradições gaélicas escocesas. Ela foi associada à água, Bave já era associada à água. Ela foi associada à lavadora do Val aqui como Banshee realmente, né, que lava os depósitos, né, os despojos, né, dos guerreiros,
e de personagens históricos. E as atividades, né, as primeiras atividades dos pontos irlandeses, né, da lavadeira, né, de lavar, relacionado a Bab ou Morrigan, que ainda tem isso, eles relacionavam realmente Bav ou Morrigan. Geralmente o povo sempre trata Morrigan como lavadeira, né, como essa lavadora do Val, e realmente não retratam Bav. E aí, mais uma vez, a gente entra nessa parte do: será que o protagonismo de Bav foi realmente, de novo, né, ele foi reduzido, né, pela sua selvageria? Temos isso muito presente aí, realmente, nessas partes. Nessa unidade cultural da Irlanda e Escócia, né, isso que existiu fortemente, né, diz que por causa da cultura mesmo, né, dessa forte presença da Escócia gaélica, né, por volta do século XV, do século XII, 12 não, 17, perdão, e por causa do conservadorismo, né, que existiu, leva-se em conta as tradições da lavadeira sobrenatural, que pressagia a morte na escola gaélica, a fim de avaliar adequadamente a mensageira da morte sobrenatural irlandês. Então, assim, sofreu uma interferência, né, sofreu ali como é a palavra mesmo? Uma influência, né, da Escócia gaélica, né. E aí, realmente, isso também traz, né, a gente traz isso mostrando que realmente pode ter, ajudado a mudar a forma como Bave era vista, como o nome foi modificado e como realmente ali a Banshee também se transformou em Bave, né, se ligou ali. Então, assim, os primeiros textos literários em que Bave era um prenúncio de guerra pertenciam a um período de forte cultura gaélica. Quando a crença parecia relacionar-se ali igualmente com ambos os lados do conflito. Então, assim, percebe-se que para que Bave fosse prenúncio de guerra, então ali mostra que tanto a Irlanda quanto a Escócia gaélica tinham a mesma visão sobre ela. Para ela representar o mesmo aspecto, é que ela era vista da mesma forma em 2 lados diferentes, em 2 tribos, né, em 2 clãs. Então ela era realmente vista, né, da mesma forma. E aí a referência do aparecimento de Bafo prestigiando uma morte violenta, né, realmente, ó, pressupunha uma certa unidade cultural entre as partes do conflito, que geralmente existiam, né, entre as próprias tribos, né, as próprias famílias irlandesas, anglos-normandas, né, ou nas guerras realmente as interclãs da escólica gaélica. Então a gente vê ali que ela realmente ela tinha essa visão de ser a mesma divindade, com os mesmos aspectos, o mesmo arquetipo. Às vezes pode diferenciar algum ponto ou outro, mas mostra ali que ela realmente mostrava que viam ela, né, já como a mesma divindade, né, fazendo, né, tendo o mesmo destaque. E isso eu não sei se hoje em dia a gente vê assim, né, Rê? Tem muito. Como que você acha que muitos clãs veem ela? Grupos, né, tribos. Eu acho que muitos não têm. Mesmo eu acho que, assim, de experiência, eh, eu a experiência que eu tenho no geral é no Lag, no Itaúbi,
nos outros o que eu vejo é de só falar com umas pessoas muito por cima sobre isso, ver chamando Sim. para um outro rito, tudo mais. E assim, no Itaúbi, até uns 2 anos atrás, a gente não não falava sobre ela, agora ela se fez ser falada o tempo todo, né, ela resolveu desempoleirar da árvore e pousar no meio, e no Lag, por mais que ela já havia se feito presente muitas vezes, bem, estamos nós 2 aqui falando sobre ela, Mais e uma tem o Rodolfo vez, também. né, o Rodolfo levando ela para todos os lados. Exatamente. Então, pelo menos, tipo, tanto no Itaúbi quanto no Lag, eu acho que em 2 anos aí ela resolveu falar, tipo: "Quer saber? Agora eu vou chegar chegando". No Lag ela já tinha dado outra, já tinha se feito mais presente, porque Morrigan se faz muito presente no Lag, mas agora, tipo, ela se fez, né. Eu sei que tem outras pessoas que trabalham com ela, eu não sei como fazem os trabalhos, então eu não posso falar pelos grupos dessas pessoas, Sim, mas no geral eu vejo ela sendo pouco falada, ou falada muito com, eh, as as pessoas não fazem culto regular, como fazem com as outras irmãs, fazem cultos específicos, tipo, eu preciso resolver tal coisa, e como ela é muito direta, vão direto nela. Mas daí param por aí. sim, eu E eu também vejo. vejo. E daí eu só queria acrescentar uma coisa, que isso a gente estava vendo junto com o Rodolfo também e tudo mais, que tem uma ilha de Bave, né, na Irlanda. Sim, sim. E como uma boa deusa caótica, essa ilha fica exatamente no cortezinho da República Irlandesa com a República do Norte, Ou seja, né, no meio do caos, no meio do onde caos tem pode uma ilha. existir um atrito, um caos, ela está presente. Exatamente. E eu que não trouxe, porque era muito, tinha uns nomes e eu não ia conseguir falar, né, gente, antes de eu passar vergonha, mas nesse livro tem 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 uns lugares realmente de Bave, Monte de Bave, a colina de Bave, tem uns nomes realmente diferenciados, e ali relacionando a Banshee como Bave, né, então assim, mas tem essa parte sim de, você acabou de dizer aí, eu lembrei disso, tem as ilhas, tem as partes, as cidades ali de Bave, ali, as colinas, isso aí mostra realmente no livro, tem umas descrições dessas também, mas o nome estava irlandês, aí fica meio complicado a gente trazer. E o que mostra que ela é uma deidade muito presente. Muito presente, muito pre e eu não sei em que parte realmente, né, que tiraram Bave dessa, essa presença de Bave, ou se ela, né, quis ser assim, né, depois posteriormente, Pois mas é. realmente ela é. Quando eu comecei realmente, eu tô assim: "Bah, tá, mas qual material?". Eu vejo aqui, o povo tá, Tua Bridget, é Lu, Darda, é Môriga, mas Sim. cadê Bav, né, cadê Bav aqui, Pois é. cadê Danu? E realmente achar alguma coisa sobre ela, né, é muito complicado. E a gente está trazendo realmente vários registros que dizem
algo dela, algo sobre ela, né, e a gente não É, acha. a hora que eu abri para ler, porque é muito isso, não, a gente escuta muito: "Não tem, não tem, não tem", mas a hora que você para para ler sobre Morrigan, ela sempre está lá. A hora que você para para ler o ciclo de Ulster, ela sempre está lá. É, então, o não tem, mas sempre tem. Eu senti muita falta, por exemplo, lendo o ciclo de Ulster, que Morrigan até que aparece. Marra aparece só no seu no primeiro mito, que é aquele mito dela mais conhecido, da corrida que ela faz com os cavalos. Sim. Bave aparece o tempo todo, o tempo todo. Tem umas partes que eu até brinco que os guerreiros parecem tudo umas garotas mágicas, porque é chama de Bave, espada de Bave, para mostrar que é Sim. com a fúria, é com o caos, é com isso, com aquilo, eles colocam Bave no meio. Então, gente, desculpa, eu li metade dos mitos escutando eles gritando como garotas mágicas. E eu estou passando isso agora para todo mundo que está escutando essa palestra. Vocês não vão. Eu amaldiçoo vocês, vocês não vão conseguir mais ler os mitos sem escutar a Suelen gritando como uma garota mágica. Ah, né, falando de Cthulhu, né, a gente faz essa associação aí com a lavadora, né, a lavadora do Val, né, e com a água em si, porque a Banshee, né, foi retratada, né, nos registros antigos, que ela aparecia perto, né, de lagos, rios, poços, né, perto da água realmente em geral, né. E aí eles colocam que essa conexão da Banshee com a água vem de uma sobrevivência de uma característica semelhante da antiga Bava, né, realmente o nome dela no irlandês antigo, né, já e nos registros que se tem, né, diziam que ela já tinha uma conexão com a água. A água sendo também, né, a conexão com o outro mundo e também com a conexão com a morte. Então aí eles amarraram aí realmente, eles fizeram uma conexão da Banshee e Bave, né, então assim, ficou Sim, mais forte essa relação, né, de Bave sendo Banshee, né, como a água realmente, né, já foi muitas vezes considerada, né, ainda alguns grupos podem ter essa visão ou não, algumas não só no druidismo, mas outras religiões também, né, outras vertentes, né. Às vezes a água, né, é a entrada, né, para o mundo, para o outro mundo, a terra dos sim. mortos. Nossa, tem muitas Tem muitas, religiões que né, têm essa visão. Caramba. e Bave já sendo descrito, né, já como, né, algo com a água, né, a Banshee ali, vindo com características da antiga Bave. Você vê que ali É, eles costuraram tudo ali e começa realmente Bave, né, ser ali uma Banshee, né, vista como uma Banshee. E isso também é muito interessante porque, né, nos textos, né, nos arquivos irlandeses, né, nos arquivos antigos, né, uma mulher vista, né, quando eles viam uma mulher perto da água, de rios e tudo, eles consideravam como alguém do Xi, né, como realmente uma sim, mulher Xi, né, uma mulher do Xi. Então, assim, você vê que a Banshee já vem nessa pegada e Bav também, assim, se torna, né, uma mulher do Xi ali, né, já associada à água e já associada à Banshee, né, realmente ela vira ali uma Banshee, uma mulher do Xi ali.
sim. e tem essa conexão forte. E muitas vezes, né, Morrigan também já fica assim, porque essa passagem, né, de lavadora do Val sempre é dado tanto a Morrigan quanto a Bav. É, tanto que foi quando o Morrigan é, se conectou com Dagda, né? Isso, isso. Eu já escutei até falar que era Bav também, né, aí a gente É, eu já escutei uma versão dessa, de que foi Bav, né, que se deitou com Darda, aí a gente muitos, né, sim. vai Mas pela daí, vertente Morrigan, né. mas daí, nesse ponto, por outras coisas que não convém hoje falar, eu acredito que foi Morrigan. Eu acho, pode sim ter sido. Posso passar para o próximo? Ah, só um minutinho. Claro. E realmente, a parte também que essa lavadora do Val, nos textos irlandeses, está ligada a Bav, como deusa da guerra, né, e isso se dá às ocasiões em onde que ocorre, né, onde que ela se manifesta, né, a função, comportamento e a imagem, mostrando que ela é um ser feminino solitário, rosto assustador e ameaçador, cabelos longos, soltos e às vezes emaranhados, ligado à morte em batalha de personagens heróicos, né. Então os textos que vão desde o período medieval até o início da era moderna irlandesa, contam, né, que um encontro com uma lavadora no Val é um pressentimento de morte violenta para aqueles que a encontram, né. Ela é a terrível mulher vista antes de uma batalha lavando os membros mutilados, roupas e armaduras daqueles que estão condenados a morrer. E eles ligam essa imagem, né, como a gente está vendo aqui, a Bava, né, o motivo central na imagem de Bava prefigurando a morte, né, como lavadora do Val, estava completamente ausente no sul, né, no leste de Munster e no sul de Leinster, no que é denominado, né, a área de Bay, mas que pode ser encontrado fora daquela área onde o ser é conhecido como Banshee. Então, assim, como foi muito difundido Banshee, né, então, assim, Bab acabou também ocupando ali bastante espaço, bastante terreno, e realmente também ela teve uma área mais difundida também como lavadora do Val. Ô Rê, pode passar para mim, por favor? Passado. Uhum. E aqui, gente, eu trouxe, né, os textos, pelo menos passagens desses textos que falam para retratar como Bav foi realmente ligada, né. Tem os textos Bav, né, os textos Bave e os textos She-mulher, né, que é a mulher do She mesmo, né. E você vê que aqui tem uma diferença que o textos mulher She, eles vêm a ser feminino, né, ligado à morte, né, como Banshee e retratando, né, de textos vindo de textos de poesias dos séculos 17 e 18, enquanto os textos Bav, né, figura feminina de Bav, né, porque também ela aparece como Bov, já como a própria Rê disse, então assim, a figura feminina dela pressagiando a morte, né, que pressagia a morte ao lavar-se, ao lavar, né, os corpos mutilados, as armaduras, né, vem de textos irlandeses antigos e modernos, né, e aí ela é descrita em várias passagens, né. Aqui um bem conhecido, né, que é a morte de Cuchulainn, né, ela é retratada como na forma de um corvo e até como uma bruxa assando carne de cachorro e realmente também como uma bela mulher,
né. Você vê que ela tem umas descrições sempre assustadoras e ao mesmo tempo bela, né, ela também aparece ali de uma forma muito bela. Na destruição, né, do albergue da Choca, né, Bava é retratada como uma mulher vermelha, feiticeira, né, com o olho fechado e ficando em um pé só, né. Isso me lembrou aquela esse um pé só, eu realmente eu fiquei sem entender o É porque ficar com o olho fechado e em um pé só é uma forma de falar que está tanto nesse mundo quanto no outro mundo. É entendi. a forma de meditação do guerreiro. Olha que interessante. Então olha aí, Bave, mais uma vez, né, além dela ser retratada assim, dessa forma, mesmo que não diretamente, ela já foi retratada como no aspecto guerreiro ali, como se ela estivesse ali realmente meditando, né. Sim. Também temos aqui os triunfos, né, de Turlough, que né, ela é uma bruxa horrível e repugnante, e na tradição folclórica de Clare, né, no início do século XX, ela é retratada como aqui eu não sei o nome irlandês da deusa, mas é uma deusa territorial e espírito tutelar dos O'Briens. Aqui ela é muito vista no que a gente já tinha falado antes, né, de como que ela se liga a certas famílias, né. Aqui na morte de Currulen, né, ela é descrita, né, lavando os despojos de Currulen, né, e essa versão acontece na versão irlandesa do início da era moderna do conto. Provavelmente pode ter sido encontrado em outras versões anteriores, né, mas, assim, no conto diz que Bava apareceu para Currulen em muitas formas, como um corvo e uma bruxa assando carne no espeto, como uma bela jovem e prenunciando para ele, né, a fadídica batalha final, o que aconteceria com ele. E aqui ela é retratada como uma donzela muito bonita, de um corpo branco e bem proporcionados na frente de Eight-Foreid, na planície de Eimen, né. É umas passagens que traz Bave, né, traz vários aspectos delas que a gente já falou anteriormente, o quanto ela pode ser bela, quanto ela pode ser, às vezes, sexualizada também, o quanto ela é assustadora. Aqui quando ela aparece, né, para o Mark, né, ela o filho, né, de Concobar MacNess, eu não o nome com certeza está errado, né, rei do Ulster, Hum, ele está a caminho de Connaught para Ulster para assumir a realeza, após a morte de seu pai, e tal como Currulen, ele é forçado, né, no decorrer da viagem a quebrar, né, os tabus, né, quebrar as regras. Então quando ele, né, está atravessando o rio, né, e esse rio chama Shannon, aqui ela é descrita, né, ela é aquele eu vou trazer um pouco mais, né, ela é descrita como uma mulher vermelha na beira do val lavando sua carruagem, né, as almofadas, os arreios, e quando ela baixa a mão, diz que ela baixa a mão, o leito do rio ficou vermelho de sangue e sangue, mas quando ela ergue, nem uma gota, nela, mas foi erguida bem alto, de modo que os pés ela passa com o pé seco, né, e ela quebra esse tabu, ela, né, aqui é dito que tanto, Currulen quanto Comarca, ela joga esse tabu também, que eles têm que passar o rio sem molhar os pés. É dito, né, que eles passam com os pés secos. Agora como foi que ela fez isso, como que eles conseguiram, né, da forma convencional, não sei dizer. Isso não estava bem descrito. Porém, aqui é dito isso, e aqui a gente vê, né, ela como uma mulher vermelha, né, às vezes pode ter sido
na forma de ruiva mesmo, né, com os cabelos ruivos, né. sim. E daí mais tarde nesse mesmo mito, que é que ela avisa ele e tudo mais, ela aparece na hora da destruição como uma velha com o cabelo bem grisalho, desengrenhado e com a pele mais escura do que casca de besouro. Com casca de besouro. É, e com um sorriso de orelha a orelha. Gente, essa imagem é a coisa mais linda do mundo, mas é para vocês verem, tipo, exatamente os 1000 formatos que ela tem. Os meus formatos, ela aparece de várias formas. Então, assim, no outro texto, né, Os Triunfos de Turloup, que é escrito, né, meados do século XIV, né, o exército, né, de Domchett O'Brien, né, a caminho da Hum, batalha da abadia de Corcomore, né, em 15 de agosto de 1317, diz que teria encontrado uma bruxa horrível e repugnante chamava Bav, lavando cabeças e membros mutilados, né, na costa de Lough Huisk, né, que é perto da vila de Ballivong Clare, né, com certeza o nome errado novamente, mas você vê que ela é descrita de várias formas e de assim, em várias épocas, às vezes, que podem ser diferentes, né. Você vê que em 1318 tem uma outra batalha importante que pôs fim a quaisquer esperanças que os normandos tinham, né, de supremacia em Clare, e ela também aqui, eles viram no Val uma terrível bava, né, aqui eu traduzi o que estava escrito em irlandês, né, e vem e diz que ela se identificou como Dobar Bronash, a água sombria, né. Você vê que ela realmente ali ela mostra uma 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 forma, né, sombria, também, assim, linda, né, que às vezes a gente pode imaginar que quando ela se aparece da forma bela, ela quer de alguma forma cativar algo, alguém, alguma coisa, e depois ela mostra também ali o que que ela tem escondido das suas às vezes das suas intenções, ou do que ela realmente pretendia desde, né, desde o início. Né, aqui, podemos dizer também que a lavadora, né, a lavadeira, né, no aspecto de Babe, né, de Bib, a mulher vermelha, é dito que ela preocupa-se principalmente com a morte violenta e sangrenta, né, e nisso também fica mais, associado à Bave, né, a Bave antiga, né, quando tem essa violência, né, quando tem essa morte violenta e sangrenta, é uma forma que eles associam mais, enquanto ela, como mulher Shi, como um Banshee, né, ela tem um papel mais benigno ali e ancestral, né. Ela se torna uma espécie de guardiã, que é onde que ela vem, e é dito que ela sempre, né, está em conjunto, ela está perto, ela se liga, né, a certas famílias, né, associadas a indivíduos e famílias heróicas ilustres, né, então assim, isso mais, né, ali na forma de Banshee. Ela num aspecto mais Banshee, ela tem essa parte mais ligada a certas famílias. Essa parte, assim, eu penso que realmente pode ter sido isso, que o que mais pode ter, às vezes, modificado, pode ter sido também ao tempo que não teve mais de guerras interclãs, guerras que aconteciam, fortemente, repetidamente. E com o passar do tempo, né, com o passar aí dos séculos, ela foi tendo essas associações derivadas, né,
Isso também, né, como a gente viu, vindo de uma forte cultura escocesa gaélica, isso mostrando que em determinado tempo, em determinado momento, ela se liga a certas famílias, mas isso também mostrando que ali ela já estava como Banshee. E Banshee, quando eles veem Bab como Banshee na figura de Bib, né, que é Babe ou Baal, eles veem como um ser inferior, e não apenas como a deusa ancestral, né, da morte, profetiza e tudo. Ei, pode passar para mim, por favor? E o slide 5, soberania. Essa soberania que a gente tem, que eu queria trazer também, né. Isso aqui eu queria trazer exatamente esse ponto, o como que BAV pode ter vários aspectos, e aqui eu vou fazer uma ligação de soberania com ela, né. A soberania na Irlanda, né, ela é representada, né, como uma mulher, né, retém, sentada perto de um poço, né, é atestada, né, nas literaturas irlandesas já no século IX. E aí, acontece que aparece uma outra Banshee, né, uma figura feminina, agorenta, que parece encarnar todos os atributos, né, de Bav, assim como também de Banshee, como Bave e como Baal, e isso se mistura, né. E essa figura é Felden Ben Faith, acho que a pronúncia deve ser mais ou menos essa, né, que é a profetisa de Connaught. E aqui, gente, trazendo essa personagem, a associação que já se tem de Hélden, ela é associada, né, a me como Banshee, a Banshee já é associada à água, e isso pode ser visto em vários termos, os atributos guerreiros e benevolentes, né, dos seres Bave e mulher She, respectivamente. Então, a identificação com o clã, com a terra e com o clã de Turlough O'Brien e seu apoio a Turlough no conflito político mostra que representam, né, a soberania do território. E aí, quando Bav tem essa equação e espírito guardião do clã, né, nesse texto representa uma mudança de ênfase em relação aos textos anteriores de Bave. É dito que o texto é um texto tardio e altamente estilizado, embora tenha sido sem dúvida escrito por John Magrath, o historiador hereditário dos O'Briens, a fim de exaltar o clã O'Brien. No entanto, indica-se uma forte mudança na percepção do papel de Bav em sua conexão das figuras Bave com famílias específicas, né, no sentido familiar do material tradicional. E aqui mostra que as figuras de Bave nos textos antigos são criaturas horríveis, e a descrição é a seguinte: ela estava coberta de mechas élficas, cinza raposas e ásperas como urso, longa como destroços do mar, inextricavelmente emaranhados. Então se mostra uma Bave, né, não a Bav em si, mas mostra ela como uma figura realmente, assim, horrível, né, e ela é ligada à família dos O'Briens. Se realmente é assim, só o livro está dizendo isso, né, trazendo isso pra gente. Porém, pode ser sim de uma gnose pessoal nossa, né, minha pelo menos, eu vejo que realmente ela pode ter sim se ligado, e às vezes aí, eu não sei se realmente ela se ligou como Bav, no irlandês medieval, ou como Bave, eu acho que pode ter aí umas diferenciações. Não sei dizer quanto ao certo aí,
realmente essa parte que pode trazer tudo isso. Você vê de uma forma diferente, Rei? Ou você vê que o nome pode ter influenciado ou não? Ou até a forma como ela aparece para todos? Ah, eu acho que, tipo, não me pode ter influenciado, mas assim, o no geral, é é bem o raciocínio que você fez, não tem muito o que pode tirar não, tá, tipo, isso. Né, aqui também, né, diz que ela aparece para Maeve, quando ela aparece para Maeve, né, é Felden, né, Felden, E ela aparece antes também, essa é a sim, parte que a gente tem, a gente conversou sobre isso, e ela aparece antes também. ela aparece antes, ela aparece pra Mad falando: "Se você tivesse dom da profecia, não estaria dormindo, porque você vai pra guerra". Daí ela acorda, tipo: "Eita pô". Sim, sim. E daí ela aparece pra Concubara e faz a mesma coisa, e ele fica tipo: "Eita pô". E aqui, você vê que é a f é a figura de Theoden que aparece, né, aqui diz que ela aparece com uma donzela muito bonita, né, e com o cabelo amarelo, trançado em 3 tranças, 2 deles enrolados, o outro fica pendurado nas costas, tocando a panturrilha. E só que ela tem, né, uma trava de tecelão de bronze, né, na mão, e quando o Maeve pergunta qual que é o nome dela, ela responde que é Felden Banfili, né, aí ela fala que é Felden e depois ela completa dizendo que é a poetisa de Connaught. E aqui as figuras que foram obtidas de Bay, né, a partir dos levantamentos anteriores que a gente fez, mostrando, né, ela como uma mulher vermelha também, essas aparições, mas também sendo pressagiando a morte, né, e às vezes também tendo ali essa conexão com outro mundo, mostrando fortemente isso, aqui Felden, ela quando ela pega esses 2 aspectos, é incorporado esses 2 aspectos, é mostrados que Bav pode ser Felden, porque Felden é uma vidente e sua conexão com a cor vermelha mostra exatamente a semelhança de Bath na descrição anterior, que é a destruição, né, do aqui, deixa eu falar aqui corretamente, aqui da destruição do albergue da Choca. Isso mostra como que Felden pega e se conecta a Bav, mostrando que como ela é uma mulher vermelha, ela é vidente, né, e sempre ali também com a morte violenta ali, bem perto. Isso também, né, com uma mulher muito bonita, aparecendo assim, e também mostra essa esse outro lado de conexão com Bav, porque Feldem, ela foi conectada à soberania, né, quando ela defende o clã, quando ela está ligada ao clã territorial, né, e realmente a terras, você vê que foi descrito como essa, vamos dizer, essa soberania, né. E aqui realmente traz Bav, eles interligam com Bav e traz essa soberania para Bav. E é uma soberania que a gente estava falando mais cedo que como é uma soberania diferente, porque quando você pensa em soberania, você pensa em Mônica, você pensa em Marra, e sempre das 3, né, você nunca vai lembrar dela como soberania. Você nunca vai pedir a ela algo soberano, algo nesse sentido. Assim, a gente pede, né, Rê, a gente tem esse aspecto. Com A gente certeza. não consegue
a gente sempre vê ela muito a gente vê ela muito multifacetada, então a gente tem essa facilidade. Uma coisa que eu estava lembrando enquanto você estava falando da Felden, é que é muito interessante ver que, o aspecto de chamar alguém de ruivo e loiro vai muito também de época. Isso vamos trazer, na real, para o português, a curiosidade. Sim, Você sabia que a loira do banheiro era ruiva? isso eu nunca soube. É que a loira do banheiro, tipo, ela é uma menina que realmente existiu. Ela está enterrada aqui em Guaratinguetá, em São Paulo. E ela era um ruivo claro. E na época ela era chamada de a loira. O marido dela era um bambambam da política, ele está enterrado aqui em São Paulo. Então, mas eu acho que tem algum. E daí, tipo, chamar a pessoa de loira ou ruiva também pode variar muito da época e muito de quem traduziu o texto. Sim, acho que pode ser muito bem essa parte também, né, de quem traduziu, de quem como colocou Bave ali, colocou Feldão ali como loira ou ruiva, Sim, que geralmente, né, às vezes a maioria, dependendo da região mesmo onde mora, né, principalmente, do planeta, assim, dos países, ou você vai ser moreno, né, vai ter o cabelo preto, ou você vai ter o cabelo ruivo, ou exato. você vai ter o cabelo loiro, e às vezes E ali cabelo loiro pode ser chamado de loira. Pessoas ruivas, pessoa muito loira pode falar que tem cabelo branco. Pessoa uhum, morena pode falar que tem cabelo muito escuro. Então, quem traduziu, você confia 100% no tradutor quando vai falar sobre cores? Até certa época não tínhamos azul no vocabulário. isso aí, depois Eu é vou uma coi e principalmente como acho que eu vou os baixar celtas no. também não tinha, era tudo oral, né, tudo passado oralmente, Exato. se perde muito, né, e deixa muitas dúvidas do que a Sim, gente tem hoje também. A gente tenta trazer algum texto, a gente tenta trazer alguma coisa que a gente ainda consegue achar, mas ao mesmo tempo a gente tem essa parte, né, que a gente confia desconfiando, porque a gente não sabe se realmente ali pode exa ser que realmente seja essa parte. E aqui só finalizando mesmo, é dito, né, que a mensageira da morte também, né, da tradição popular, ela incorpora esses atributos contraditórios e analogias com Feldham e indica sua origem como uma deusa soberania. Então, assim, aqui indica, né, aqui nos traz essa, não diz que Bav é realmente uma deusa da soberania, mas nos aponta, né, aspectos e indícios de que ela também seja, porque todos os pontos foram descritos sempre voltando-se a Bav, sempre se trazendo ela para a história, né, para os momentos aqui realmente também importantes, ela sempre foi descrita. E aqui a gente vê que como que o nome dela foi sofrendo uma certa alteração, uma certa variação. O próprio ser dela foi visto, né, começou a se ver diferente, porém ainda se mantendo a essência, porque existe a morte violenta, né, a conexão com outro mundo. Porém, o que acontece muito, e aqui realmente aqui finalizando, mostra ela, né, indica que ela também realmente poderia ter sido, né, tem esse atributo de deusa da soberania, né, como soberania também está ligado realmente à água, né, porque como a gente também viu isso, Banshee era ligada à água, Bava era ligada à água, Helden ligada à água, e isso mostra muito como que realmente pode ter sido
é também uma deusa da soberania e ter trago e às vezes se perdeu esse sentido. E E só agora o o fato último de ter 5 pode segundos, falar. só o fato de ter muitos lugares com o nome dela, já Sim, mostra que ela é ligada à terra também, não só à água e à soberania. sim, sim, você Próximo vê que slide. as colinas, os locais, Exato, tem os nomes dela, e você vê que ali ela já mostra que ela realmente também já estava, né. E aqui, exatamente. gente, uma coisa que a gente colocou, né, e a gente no final a gente pensou nisso, né, que é exatamente a soberania pelo caos, né, que aqui o giro que Bávia nos dá, quando você cultua Bávia, quando você está perto dela e você sente ela, a soberania que ela traz é isso aí. Aqui ó, o gatinho tá aqui já tá olha o caos aí. E ela traz realmente essa soberania através do caos. E geralmente, quando estamos conscientes, você tem que se manter consciente, você não pode simplesmente viver o caos. "Ah, estou no caos", mas você não sabe como sair dele, você não está sendo soberano sobre si mesmo. E ser soberano sobre si mesmo é realmente você estar consciente de estar ruim ou bom, mas você vai conseguir sair e se manter você mesmo. É o controle de você mesmo, mesmo que você perca o controle. É uma Saber coisa dançar sem saber a dança. é saber dançar sem saber a dança. Colocou a música, você vai aprender aquela dança, Que mesmo que não música! seja mesmo que não seja o seu ritmo, né. E o caos é a impermanência, né, isso é muito assim, antes de eu entrar no druidismo, antes de eu entrar, né, para a vertente céltica, eu seguia muito o budismo, então assim, a impermanência, gente, ela gera um caos na vida da gente que tudo muda, toda hora. Eu posso mudar amanhã a minha forma de pensar, daqui a pouco, né, pode acontecer uma coisa que vira a minha vida totalmente, né, aos 360 graus, só que eu tenho que me manter consciente de quem eu sou, né, manter a minha essência ali em todas as coisas que eu faço. É tipo isso, não eu também sou uma pessoa que se eu não sigo o meu cronograma, eu simplesmente piro, simplesmente entro em parafuso, e Babi simplesmente pegou meu cronograma, rasgou em pedacinhos e falou: "Te vira", eu tô aqui do seu lado, "te vira", e eu fiquei tipo Sim, você falou assim: "Como?", né, você ficou pensando em como fazer, de e assim, qual eu não forma. sabia por muito pouco, por questão de tipo 12 dias. Tem uma forte influência aí virginiana. Eu sou muito metódico. Então, assim, para mim as coisas saem fora do eixo, aí eu dou aquela olhada, aí eu: "Tá bom, então deixa pra lá, eu não vou fazer mais não", né, tipo assim, porque isso me leva para um estrado, às vezes, para um estado de estresse muito grande, rapidamente. Aí eu vejo aquilo, eu: "Ah, não, espera aí, deixa eu reduzir aqui, me manter consciente aqui, vamos me manter consciente de que tudo muda, mas tem um caminho a seguir ali, Sim, você consegue passar por ele". algumas coisas, por mais que me estresse, vem tipo a frase: "Se tivesse sido se você tivesse a oportunidade, você teria conseguido mudar isso?" Sim, esse é o pensamento. Simplesmente segue o fluxo. Isso tipo, mas não era do jeito que eu tinha planejado. Mas segue, confia. E assim, tem a brincadeira que é
Morrigan, eh, quando fica brava, esfrega sua cara no asfalto, metaforicamente. Barbie, quando fica brava, ela esfrega sua cara no asfalto, não é fisicamente, não é metaforicamente, não. É É fisicamente. fisicamente mesmo, ela consegue se manifestar ali. É, E realmente ela traz o caos ali totalmente. então assim, Castigo. não é, não é levinho. É, eu acho que é um dos caminhos que eu mais tive que sentar a bunda e estudar. Tanto que, deixa eu passar para o próximo slide, só para. Essas Sim, são algumas das nossas referências. Então, tem muito livro, escutar muita experiência e perceber muito ao redor. Não, Bab não é. Bab se manifesta muito fisicamente, como eu tinha acabado de falar. sim. Então, E é a percepção que a gente tem que ter, né, a gente tem que sentir ali, a gente às vezes quer algo escrito, a gente quer algo, né, vamos citar aqui Harry Potter, que a gente vai simplesmente fazer um feitiço e vai sair uma luz verde, uma luz amarela, uma só luz deixa eu bater azul. 3 vezes na madeira para não invocar a senhora que é. Ai, nossa, nem suporto essa aí. Sim, sim. Geralmente Mas, geralmente isso. mas, pois é, e assim, o que eu mais dou risada teve uma vez que eu fui sair de casa, eu ia com todo o meu material para expor, eu ia andar 3 quarteirões e pegar o metrô. Fácil, não é? Eu estava com um Muito carrinho, fácil. simples. Faço isso aí, muito, é muito comum, eu vou para evento assim. Saí de casa, as 2 rodinhas do meu carrinho fizeram assim, plof, caíram. Daí eu fiquei louca da vida, porque era do outro lado da cidade, eu ia gastar uma fortuna de carro para ir para lá. Mas tá bom. Pedi o carro, coloquei minhas coisas. Quando eu estava chegando, começou uma chuva. Quando eu entrei no carro, começou a chover. Eu, a minha bagagem era toda de papel. A chuva durou até a hora que eu cheguei no lugar da exposição. Resumindo, eu fiquei louca da vida. Mas se não tivesse tudo dado errado, de acordo com os meus planos, eu teria perdido todo o meu material. Sim. Isso é bafo. Isso é ba né, o que eu mais tenho, assim, eu tenho uma história também parecida, é quando eu, né, e o Marcos, a gente foi viajar, né, e eu, né, assim que a gente pegou a rodovia, a gente estava de moto e eu simplesmente falei assim, né: "Ah, as Morinhas, né, nos acompanhem, nos guardem". A gente não andou nem 1 quilômetro na rodovia e a moto parou, a moto acabou total, não tinha mais bateria, não tinha mais nada. A moto simplesmente a gente não saiu da cidade, a gente não conseguiu. Chamamos o guincho, chamamos, né, o socorro pra trazer a gente de volta. A gente estava indo pra nossa cidade natal, e nisso a gente chegou aqui, a gente falou: "Não, a gente vai sair ainda de moto". Pegamos a moto dele e fomos pra outro local. A gente não foi pra nossa cidade, mas você vê, assim que eu falei o nome delas, simplesmente a moto apagou. E Não poderia é, acontecer alguma coisa, poderia que fosse acontecer algo, ou na minha própria cidade fosse acontecer algo com a gente, ou algo que a gente não queria, assim, de certa forma, até com as famílias ou não, né. E simplesmente elas deram o jeitinho, só que é o jeitinho delas, né, é o jeitinho,
que elas têm, o jeitinho de Bav tem, né, que ela você pede ajuda e simplesmente aquilo é algo bem, assim, como que eu vou dizer? Caótico. Eu posso contar um outro caso aqui, bem rapidamente, que é o Rapidinho, dia vamos mais um cada um, porque a gente já passou bastante do tempo, eu acho que o pessoal já tá aham. tipo: "Esses 2 vão calar a boca". Que é quando eu fiz a cirurgia, né, e eu falei assim: "Não vou chamar ela, né, porque, né, é um caos, né". Aí o Rodolfo me manda mensagem assim: "Olha, pedi ela para te acompanhar". Chegou na recepção, o sistema não funcionava, a cirurgia atrasou, sumiram com a minha roupa do centro cirúrgico, ninguém achava minha roupa. Tadinho. Eu fui eu já depois de 2 dias, já tinha recebido alta e ninguém achava minha roupa. Tiveram que revirar o hospital inteiro para achar a roupa e a roupa estava lá no centro cirúrgico ainda. Ninguém notou a roupa, ninguém. Eu falei assim aí, né, aí o Marcos olhou assim pra mim e falou assim: "Manda chamar ela". Não pediu pra ela? Aí ó, ela cuida, mas cuida do jeito dela. E realmente, né, cuidou, mas ela cuidou no meio do caos acontecendo. É, é que nem uma vez, essa foi a parte mais física mesmo, que foi quando eu entendi que era ela e não Morrigan, que estava comigo, que eu dediquei os meus patins à Morina, né, Morrigan, Marra e Bav. E eu estava lá nas rampas, felizona, patinando, fui descer na rampinha, uma rampinha que eu já tinha descido o dia inteiro, e estava um sol de rachar. Eu estava de máscara, porque a gente já podia sair de casa, mas ainda era recomendado sair de máscara, pós-pandemia. E eu lembrei, no meio dessa rampa, putz, esqueci de fazer meu rito para as Morina antes de colocar o patins. Esqueci de agradecer. E dessa eu escutei uma risada atrás de mim, a minha cabeça apagou no meio da rampa e eu caí dura. Tipo, que eu precisava ter flexionado, mas eu caí reta. Nisso, eu só não ralei o rosto, porque a minha máscara era grande, né? Silicone, mas aqui, meu, ficou sem pele. Num cimento quente, assim, minha pele ficou. Foi, foi bem, Bem literal, né. foi bem literal. É, Ela esfregou minha cara no asfalto. Então, assim, fisicamente. Ela fisicamente. veio, né, e ali ela Daí aquilo, como a gente falou, o começo da nossa palestra foi meio atrapalhado, porque, obviamente, estamos falando sobre ela, e, obviamente, nós dois pedimos para que ela acompanhasse. E o link deu errado, os e-mails não acessavam a sala de conversa, os áudios deram errado. A gente começou a gravar umas 5 vezes antes de acertar como gravar, um monte de não coisa. estava deixando entrar com e-mail. É, e assim, coisas que a gente faz normalmente, que não era para Sim, dar errado. Então, e pra gente que tem mania de controle, porque sim, a gente trabalha com ela e tem mania de controle, temos, a gente quer que saia tudo perfeitinho. A gente quer que saia tudo da forma que foi pensada. então assim, ainda tem muita coisa para se estudar sobre ela. Essa é a conclusão de tudo que a gente pesquisou. Toda essa referência que a gente tem, a gente conseguiu ler um terço de cada uma, praticamente, Sim. porque a gente precisa reler tudo e dissecar mais ainda e ler as referências das referências. E a gente sabe que o estudo está só no começo e a gente está nessa faz uns 2 anos, tipo, lendo só sobre ela.
sim, e tinha mais coisa para trazer, mas ia ficar muito grande, né. Sim, a gente tá quase 2 horas falando para Mas vocês. sim, é muito tempo e a gente e Muito tempo, desculpa. tinha mais coisas ainda para dizer, mais nomes, mas fica Vinha mais para a parte complicado. 2. Fica um pouco mais complicado, mas realmente falar de Bав é, como eu disse antes, é falar de mistério, de uma coisa indecifrável que sempre a gente se acha mais coisas sobre ela. Tem uma essência ali, né, que a gente vê a característica central dela, mas a gente vê sempre ela mudando, né, de formas ali, de aspectos, né, como a Rê já trouxe, uma metamorfo ali que ela se transforma de várias formas, de vários aspectos. E falar de Bav é falar do caos e para a gente também de soberania, que é a soberania através do caos, e isso nos traz uma perspectiva, uma consciência muito maior. Exato. E então eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que já dá pra gente ir finalizar. Sim, vamos finalizar. Espero que todos tenham gostado, que nos acompanhem. Podem fazer Qualquer perguntas. A gente está aí no chat respondendo as perguntas de vocês. Qualquer coisa também chama a gente no privado. Os nossos arrobas estão aqui embaixo, em algum canto, que eu devo ter lembrado de colocar. E é isso. Bom EPDRC para vocês. Espero que vocês estejam gostando muito de tudo que estejam vendo até aqui. E, e é isso. É isso. Mil Beijo, beijos. pessoal. Muito